Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Que as profecias bíblicas são alegóricas e não literal. E 4, a visão do historicismo. Dizem que as profecias bíblicas se concretizam através de fatos históricos na época que foram escritas e fala sobre a restauração de todas as coisas desde a origem do Éden. Oi? Segunda visão preterista. Ensina que a maioria das profecias já se cumpriram na época que foram realizadas. As duas mais conhecidas no século XXI é a futurista e a preterista. Depois a pastora Fernanda deve falar sobre escatologia e ela vai falar de forma mais profunda sobre essas escolas de interpretações. Por enquanto, guardo o básico e isso é importante. Relacionado a todos esses temas que nós já demos aula, nós, no futuro, não sei quando, a gente vai gravar vídeo para colocar no YouTube. E agora a gente vai começar a falar sobre o relógio escatológico, sobre a volta de Jesus. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é aprender a guardar os detalhes. Quem se preocupa com os detalhes aprende mais. Então, uma das coisas que a gente precisa se preocupar e guardar são os detalhes. A preparação para a manifestação da besta no governo do anticristo. Então, tem várias coisas que estão acontecendo na nossa geração, que tudo isso está contribuindo, sendo uma preparação para que o governo do anticristo, que vai surgir, que ninguém sabe nem onde, nem quando, porque a palavra de Deus diz que determinadas profecias da palavra de Deus na grande tribulação vão se concretizar dia, hora, mês e ano, somente Deus sabe. Principalmente relacionado à volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas agora a gente vai falar sobre as profecias. Nós vamos falar sobre a preparação. Nós precisamos estar preparados e entender que todas as coisas que estão acontecendo é uma preparação para a vinda do anticristo. E o primeiro que eu vou falar e dizer é a respeito da moeda unificada entre as nações. Hoje a gente sabe que no mercado tem uma moeda forte, que é o dólar, mas vai perder o seu valor e a economia vão entrar em colapso. O euro é uma moeda oficial de 27 países, membros da União Europeia, e o símbolo do euro é a letra grega E, escolhida por votação popular pelo fato da mesma lembrar a letra E de Europa. A criação da moeda, ela ocorreu na fundação da União Europeia em 1957. Então, desde 1957, eles já estão trabalhando para unificar a moeda. Até agora nada aconteceu de concreto. São apenas suposições e eles têm a finalidade de fazer uma única moeda, como a gente sabe. E a finalidade é estreitar as relações econômicas e políticas do mercado comum europeu. Outros tratados, como o Ato Único Europeu, também foi realizado em 1986, Tratado da União Europeia de novo em 1999, depois em 1992 e depois 1999. E as taxas de câmbio dos países foram fixadas, pondo em prática a política monetária única da ISO 4217. O código para a moeda é EUR, EUR. Podemos afirmar que do euro é possível saber o real custo
das transações monetárias, visto que há uma flutuação de taxa de câmbio no mercado. Então, hoje o dólar está satisfazendo alguns países, mas a moeda mais forte que a União Europeia criou foi a euro. Por quê? Porque ela consegue estabilizar o custo das transações monetárias e não tem muita flutuação de taxas de câmbio no mercado. Então, eu não sei se vocês viram, na internet tem muito fake news, né? E a gente tem que tomar cuidado, a gente que se diz ser pentecostal, para trazer determinados tipos de informações, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu já vi na internet falar que nesse ano o dólar ia ser quebrado, que os Estados Unidos ia entrar em crise, que os países iam entrar em crise. Tudo isso eles falam por quê? Porque eles sabem que o propósito é uma preparação de uma moeda no mercado. Mas eles não têm, eles não querem, não é a longo prazo que eles desejam fazer isso. Devagar eles vão preparando o campo para que o anticristo venha dominar. Então, a gente não sabe se é num prazo curto, médio ou longo. Eu entendo que seja num prazo longo, porque eu não vou falar determinadas coisas aqui, mas no decorrer do estudo que nós estamos fazendo, nós estamos realizando, a gente vai ver que quando que o anticristo ele vai se manifestar. Então, tem alguns detalhes que pelo menos eu presto atenção. Eu volto os meus olhos para determinadas situações para saber se nós estamos vivendo no princípio de dores ou na grande tribulação. Porque nós vamos estudar também sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja, ela tanto começa no início, ou no meio, ou no fim. E as três teses são teses que nós devemos levar em consideração. Então, não tem nenhuma tese melhor do que a outra, ninguém pode afirmar que vai ser tal tese, entendeu? Então, as três têm condições de se realizarem. A outra situação que está acontecendo no nosso meio e a gente nem percebe é a tecnologia, que está se avançando e chegou através da telefonia celular, que vai contribuir para a preparação do governo do anticristo. Primeiro, surgiu a tecnologia 1G, permitia que se falasse e ouvia sem fio os primeiros celulares. A gente já ficou admirado, né? Depois veio a tecnologia 2G, permitia que enviasse ou recebesse texto MSN através dos celulares. Depois veio a tecnologia 3G, permitiu a conexão com a internet, ainda que seja uma internet debilitada, ela não é pública, né, no nosso país, e a internet, aí permitiu que nós tivéssemos essa internet. E hoje nós temos nas nossas mãos tanto a internet para os celulares, quanto para os computadores ou dentro da nossa casa, que a gente tem um bom acesso, por um preço razoável, né? Nem todo mundo pode pagar um bom preço para ter uma boa internet. Mas o que a tecnologia 3G fazia? Ela permitia conexão com a internet através de áudios e vídeos de forma lenta, uma comunicação lenta e através de e-mails. Aí veio a tecnologia 4G, para que nós pudéssemos acessar as redes, as internet, o GPS. No Brasil, alguns lugares não funcionam direito. No Brasil, na realidade, nós temos mais ou menos uma internet de 4G. Nem a 5G nós temos direito, porque a 5G ela é 6 vezes mais rápido e 10 gigabytes por segundo. E nós temos a tecnologia 6G, que vai surgir no Brasil em 2030 aproximadamente,
mais de 100 vezes mais rápido que a 5G, entenderam? E 1 tera de bit por segundo, que chegará no Brasil até 2030 e outros países já existe como a China. Eu não sei se vocês viram aí na internet, eu vi ontem. Já tem um outro comentário que o pessoal está com medo, porque a China está se unindo com a União Soviética e o pessoal já está com medo. O pessoal que conhece a Bíblia já começa a falar que é o fim dos tempos e começa a colocar na internet várias profecias. Então, que nem eu disse, a gente tem que tomar cuidado, né, com as coisas, que nem o estudo que eu fiz, que eu realizei. Nós vamos aqui ver no decorrer do estudo. Está gravando? Olha, eu nem estou sabendo, vocês estão querendo me pegar de surpresa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Por exemplo, o meu estudo, a gente vai ver depois que tem algumas controvérsias entre as escolas de interpretação. E eu, particularmente, não concordo com algumas coisas, que depois a gente vai falar quando chegar nos respectivos temas. Mas a preocupação ética do crescimento das tecnologias, no Brasil, a tecnologia 5G vai ser implantada em 2021 e está em desenvolvimento já fazem 11 anos. E o 6G está previsto para 2030, com a tendência de trazer cegueira. Tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios e a gente tem que tomar cuidado. E orientar as pessoas que fazem parte da nossa família e as crianças. Tem a possibilidade de trazer cegueira e câncer por causa da irradiação e manter distante o corpo do celular e do roteador. Tem gente que dorme com o celular, tem gente que tem o roteador perto da cama. Quando essa tecnologia alcançar o Brasil, a 5G e a 6G, a 5G a gente já está ouvindo falar na televisão, mas na realidade ela ainda nem começou a ser implantada, porque no Brasil não funciona nem direito a 4G, então a gente tem que tomar cuidado com a saúde, com a nossa saúde, com a saúde da nossa família e com a saúde das crianças. E orientá-los, não somente quando chegar ao 5G ou 6G, mas atualmente a gente deve orientar cada um. Então aqui nós vimos já 2 situações que vão contribuir para a preparação do governo do anticristo. Que nem eu disse, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Uma moeda unificada e a tecnologia que está se desenvolvendo, ela é uma boa tecnologia que vai permitir muitos benefícios, como nós vamos ver agora no decorrer do estudo da inteligência artificial, mas que em contrapartida as pessoas nem sabem que tudo está sendo uma preparação para a vinda do anticristo. Pode falar. Então, para ver a modernidade, a tecnologia que nós estamos andando nos dias de hoje, que vai acabar esse negócio de moeda, vai acabar esse negócio de dinheiro de papel, e agora nós já temos no mercado. Vai beneficiar a população de uma determinada forma, mas em contrapartida, o que vai acontecer? Os banqueiros, os industriários, sabem que a finalidade deles sempre é ganhar dinheiro e nunca perder dinheiro. Então,
vocês podem ter certeza que vai ser criada uma nova moeda. Por quê? Porque conforme nós já vimos, isso já tem uma nova moeda em 27 países, no mercado europeu. Agora eu pergunto para as nossas vidas, não é fácil de fazer com que essa moeda venha também para América do Sul, América do Norte e outros países? Certamente. É claro que sempre tem um conflito, e dentro desse conflito cada um busca aquilo que eles desejam para os seus países. Mas vai ter um determinado momento que a própria política vai nos empurrando para uma determinada situação que não tem o que a gente fazer, que não tem o que a gente realizar. O que a gente pode fazer e realizar é ter um coração preparado e saber que todas as coisas que acontecem, a Bíblia já nos alertou para isso. E a coisa mais importante no coração e na vida das pessoas é ter Deus dentro dos seus corações e ter Deus dentro das suas vidas. Agora eu vou falar sobre a inteligência artificial que vai contribuir para o governo do anticristo. A inteligência artificial com autonomia, carros que fazem curva sozinho. Aqui no Brasil, acredito que ainda não tem, mas nós temos o GPS, as rotas, e a inteligência artificial ela vai aperfeiçoar os drones e os satélites. Para quê? Por que aperfeiçoar os satélites? Para que venha dar condições, para que essa nova tecnologia ela seja implantada no nosso país e em todo o mundo. E eu não sei se vocês já assistiram, eu não me lembro aqui o nome de uma série que eu assisti em casa várias vezes, que fala sobre o carro autônomo. É interessante, porque o carro ele não vai precisar de motorista, ele pode sair de um determinado lugar e chegar num determinado lugar, o motorista pode ir descansando, dormindo, e ele vai chegar até fazer curvas. Hoje no Brasil isso não tem, mas nós temos no Brasil carro elétrico. Eu não sei se vocês sabem, a GM ela está fazendo carro elétricos e vai fazer no Brasil, está começando a fazer. Pode ver que a tecnologia ela está se desenvolvendo. Aí, ó, eu não sabia disso. Em São José já tem torre e espaço para os carros elétricos. Tem em outros lugares que também tem, eu não sei o nome. Para estar começando o carro elétrico ainda está devagar ainda, né? Então, mas aí os carros elétricos geralmente eles vêm de outras nações, né? Eles vêm de fora e hoje no Brasil nós temos carro elétrico. Mas vai chegar um determinado momento que a tecnologia vai avançar. Segundo, tape fake, falso profundo, parece ser verdade, sua imagem prova falso testemunho. Veja que situação a tecnologia está chegando. Isso aqui já está começando a ser implantado no mundo. Tape fake é um falso profundo. O que é isso? Parece ser verdade uma imagem e prova um falso testemunho que não é verídico. E isso pode incriminar pessoas. Agora você imagina isso daqui sendo usado no governo do anticristo, para perseguir os cristãos, porque eu não vou entrar aqui em detalhe agora, mas no governo do anticristo, quem que vai querer morrer, ou que a sua família venha morrer, quem que vai pagar o preço? Só aqueles realmente que estão firmes em Jesus Cristo, né? Porque tem muitos que realmente, se fosse fazer um teste,
nós não daríamos, veja que eu estou me incluindo, não estou julgando, nós não daríamos a nossa vida por Jesus. E isso vai acontecer no governo do anticristo. Temos o Neuralink, tem o objetivo de conectar o cérebro dos seres humanos com as máquinas, estreitando a comunicação com o robô, ou o implante de um chip no cérebro humano, e tudo que ele é capaz de fazer, ajudando em pacientes de tratamentos como doença de Parkinson, epilepsia, pessoas tetraplégicas, descrito no artigo da revista cientista, jornal Orphan Medical Internet Research, publicado em 2019. Veja que já estão publicando sobre o Neuralink, que ele vai ajudar em doenças, vai ser um benefício em favor da ciência. Conforme Daniel disse, nós estamos vivendo esses tempos onde a tecnologia está desenvolvida e ele vai ajudar nas doenças de Parkinson, epilepsias e pessoas tetraplégicas, para ver como que a tecnologia está se desenvolvendo numa velocidade muito grande. Torres de transmissões menores para aumentarem a capacidade de interligar todos os dispositivos inteligentes na internet e satélite. Toda essa torre que a gente tem atualmente, ela vai ser mudada por uma menor, uma capacitação maior. Os engenheiros já estão trabalhando nesse sentido. E nós vemos a engenharia genética, alterando a sequência de DNA de plantas, de animais e seres humanos com melhorias e efeitos colaterais dos mais diversos possíveis. Agora eu pergunto, cada um de nós como cristão, nós temos nos atentado para todos esses detalhes? Nós temos observado todos esses detalhes? 6. O monorobô, o micro-robô, implantado nas mãos ou na testa, código de leitura. Em pleno século XXI, nós já temos projeto, nós já temos plantas e nós já temos testes de monorobô e micro-robô. Isso não é o que vai acontecer, isso é o que já está acontecendo no nosso meio. E às vezes a gente não percebe. E as cirurgias com robóticas fazendo operações sem atraso. Então, nós vamos ter também as cirurgias com robótica, fazendo operações sem atraso. Isso vai ser um benefício muito grande, que o anticristo vai usar em 3 anos e meio, né? Esses benefícios em favor das vidas. Mas quando a situação apertar, aí o anticristo vai demonstrar a sua verdadeira identidade. Com as novas tecnologias já podemos fazer gravações de vídeos com realidade perfeita, com aumento de capacidade de emitir dados. Vejam que todos esses detalhes nós já temos e nós estamos situados em que situação? Dentro da escatologia, dentro dos princípios de dores. E eu faço uma pergunta: como diferenciar os princípios de dores da grande tribulação? Através dos sinais de guerras, fomes, pragas e terremotos, conforme nós já estudamos. Então eu vou aqui falar alguma coisa que vai nos ajudar a identificar se nós estamos ainda no princípio de dores ou na grande tribulação. Porque os sinais são parecidos. A diferenciação é que nós vamos ver agora. No princípio de dores haverá guerras, conforme nós já estudamos, Mateus 24, 6. Vários tipos de guerra, em vários anos, em várias gerações. Mas qual é o diferencial da grande tribulação? Quem sabe? Quem pode dizer? O que é o oposto de guerra? Paz. Na grande tribulação,
1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição sobre eles como dores de parto, e de forma nenhuma terá escape. Hoje a nossa geração está acostumada a ouvir rumores de guerra, mas na grande tribulação, quando a grande tribulação começa, quem sabe dizer? 2 detalhes simples. Quando o anticristo vier e manter a paz. E depois eu vou falar lá na frente a respeito disso. É uma das situações. Outra situação, que é um período de 7 anos, a gente não sabe se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois, mas é o arrebatamento da igreja. O anticristo, ele só vai ter força e manifestar depois do arrebatamento da igreja. Então, particularmente, penso eu que tem uma grande possibilidade, mas eu posso estar errado, que o arrebatamento da igreja vai acontecer no começo da grande tribulação, penso eu. Mas a gente vai ver que tem todas as possibilidades lá na frente. Os terremotos estão acontecendo em número cada vez maior e em espaços cada vez menores. Até o ano de 2000, o número de terremotos ocorridos no século XIX deverá ser 10 vezes maior. E isto, para os especialistas, é de assustar, mas é somente o princípio de dores. Como nós vamos diferenciar o princípio de dores com a época da grande tribulação? Hoje nós vemos vários terremotos que já aconteceram, mas os terremotos estão acontecendo em número cada vez maior e em espaço cada vez menores, até o ano de 2000. Então, até o ano de 2000, muitas coisas já estão acontecendo que nós passamos desapercebidos, mas que nós temos que nos atentar. E o que nós podemos fazer relacionado a isso? Somente nos preparar para o arrebatamento da igreja, porque tudo diz, tudo contribui. Eu não sei que tempo virá o arrebatamento da igreja, mas nós estamos estudando sobre o relógio escatológico da vinda de Jesus Cristo. Terceiro, em Lucas 21, 25 diz: e haverá sinais na terra relacionados à onda do mar, e o planeta da terra corre o risco de vir ser inundado pelas águas do oceano em poucos anos. Em 1995, constatou que um iceberg de aproximadamente 290 quilômetros quadrados se desprendeu da Antártica até a maré, conduziu para a América do Sul uma montanha de gelose derretendo. E ela derretendo, ela vai causar o calor, que vai causar duas situações. O efeito estufa. E 2, o buraco na camada de ozônio. E nós já temos observado essas consequências nas nossas vidas. O nível do mar está aumentando rapidamente e por volta de 2040 o mar já terá encoberto cidades em todo o globo terrestre, porque as galerias da Antártica e do Polo Norte estão se derretendo. Então, uma das coisas que está acontecendo, que a mídia não divulga, é que as galerias da Antártica e do Polo Norte estão se derretendo. E o planeta Terra possui, fora de sua atmosfera, a camada de ozônio que nos protege da ação direta do raio do Sol, que está sendo atacada pela poluição causada pelas indústrias e carros. Hoje nós temos a tecnologia avançada, desenvolvimento, tem mais, eu
Digo da seguinte forma, às vezes parece que tem mais carro do que gente no mundo e poucas indústrias, mas tudo isso está contribuindo para que venha fazer um buraco na camada de ozônio na atmosfera e que vai trazer duas coisas para as nossas vidas: efeito estufa e um calor extenso. 4, o fenômeno vem acontecendo. Outro fenômeno que vem acontecendo: explosão de estrelas que caem na Terra, meteoros que destroem carros e casas, conforme já ocorreu recentemente nos Estados Unidos, em pleno século XIX. Em pleno século XIX, vejo que algumas coisas já começaram a acontecer. Imagine daqui a alguns anos. E o princípio de dores no século XXI, estamos nos deparando com a pandemia do coronavírus e suas variantes, que alcançou o mundo todo. Os cientistas alertam que criaram uma tempestade de vírus no decorrer de 20 anos, e os surtos estão acontecendo em número cada vez maior e em espaço cada vez menores. É por causa disso que sempre está surgindo uma peste, uma praga, uma determinada situação, e o homem está correndo atrás para tentar controlar. Então a gente nem acaba de sair de uma situação e entra em outra situação, porque nós próprios criamos. Hoje a gente coloca a culpa na China, né, e nos cientistas da China, mas o culpado são todos os cientistas do mundo, de certa forma culpados, né, porque eles, por causa de fazer os seus estudos, as suas pesquisas, eles têm que estudar e têm que pesquisar para prevenir. E com essa intenção de prevenir, hoje tem, e a população não sabe disso, uma tempestade de vírus aí que os cientistas estão preocupados. E o que eles querem, o que eles desejam é prevenir antes que as coisas aconteçam. Então dá trabalho, tem que fazer muitos estudos e ao invés dos governos dos países ficarem gastando, né, dinheiro com esporte, na minha opinião tem que gastar dinheiro com a ciência, dar dinheiro para a ciência, fazer estudos e pesquisa para o próprio benefício da população. E outra situação também, que na minha opinião eles deveriam investir em dinheiro, seriam em hospitais, e nos médicos, nos enfermeiros, e ter uma boa tecnologia para a gente poder combater todas essas situações. De certa forma, nós demos sorte agora com o coronavírus, que dentro de 2 anos, pelo menos eles encontraram alguma vacina que pode amenizar essa situação. Mas a situação é complicada. Por quê? Porque eles têm as preocupações de que novos vírus, novas variantes venham surgir. E surgindo, eles precisam estar à altura para poder combater esses vírus. E aqui eu quero dizer o seguinte: a gente como cristão deve aprender a crescer. E uma das coisas que a gente tem dificuldade é de crescer de forma interdenominacional. Porque eu acredito que em pleno século XXI não se combate determinadas situações, não se combate uma praga, não se combate todas as coisas que estão por vir sozinhos. Então, na minha opinião, os cristãos, infelizmente, não estão preparados para enfrentar aquilo que haveriam de vir. Eu sei que a palavra de Deus diz: o que há de vir virá e não tardará. Mas nós podemos impedir muitas coisas nas nossas gerações. Nós podemos impedir como corpo, como cristão interdenominacional, se nós fôssemos unidos, impedir muitas coisas na nossa geração. Mas, infelizmente, eu não sei em que época Deus vai encontrar cristãos que desejam crescer, que tenham um coração aberto e desejem crescer.
Uma outra situação que a gente encontra para saber se estamos próximos da vinda de Jesus e do anticristo é relacionada à apostasia. O que é apostasia? Apostasia significa romper a aliança com Deus, consciente ou inconsciente, e afastar-se da fé cristã. Em 2 Tessalonicenses 2,3, o ministério da iniquidade não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Iniquidade significa o que é desviado ou distorcido. A origem da iniquidade se encontra em Ezequiel 28:15. Você será inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, que foi Lúcifer, até que se achou iniquidade em ti, por meio dos teus muitos pecados e do teu comércio desonesto, você profanou os meus santuários. A iniquidade religiosa produz o falso profeta, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a besta de escarlate e o anticristo. E os falsos profetas, de que forma os falsos profetas são conhecidos? De forma bem simples, eu vou dar aqui 4 características. Por quê? Isso é importante. Porque o falso profeta, ele sai de onde? Dentro da religiosidade. E primeira característica do falso profeta, Mateus 12:33 diz: pelos seus frutos conhecereis, a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. Segunda característica, 1 Pedro 2:1, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres se identificam através de ensinamentos de heresia contra a palavra de Deus. Quais são essas heresias? Idolatria, espiritismo, bruxaria e etc. Terceiro, podemos também identificar o falso profeta. 1 Coríntios 12:10, pelo dom de discernimento de espírito. E quarta característica, o falso profeta não prega o evangelho de arrependimento de pecado, transformação de vidas, percas, sofrimentos e perseguições. Então, nós já temos um vídeo aí sobre apostasia e desigrejados, e se você deseja saber mais sobre apostasia, entre nesses vídeos no canal da Igreja Eu Chamar Apostólica e vai lá, se inscreva, porque a nossa meta é de 220 e nós temos 217. Ah, é verdade. A nossa... E outra, nós vamos também aqui, eu quero convidar vocês, tanto os que estão presencial, quanto aqueles que se encontram em casa, a participarem do podcast, porque nós vamos fazer um vídeo sobre morada da iniquidade. Então existem muitas moradas de iniquidade que nós precisamos saber quais são, e nós vamos conversar a respeito disso no podcast. E nós já estamos convidando vocês, não para essa terça-feira próxima, mas para a próxima terça-feira. Então eu gostaria que vocês ficassem ligados. Se vocês são daqueles que desejam conhecer a palavra de Deus, eu convido vocês a se preocuparem com a palavra de Deus e nos acompanharem nessa conversa sobre as moradas da iniquidade. Mas por que o anticristo se manifestará e qual tribo o anticristo se manifestará? Muitos estudos têm, e ninguém diz que ela virá de uma tribo de Israel. Eu quero dizer que assim como o Messias veio através das tribos de Israel, certamente eu, como um professor simples, humilde,
eu vejo que, e tenho a coragem de falar isso em vídeo, porque eu não vejo em situação nenhuma ninguém falar sobre isso. Mas eu estudo a palavra de Deus há 30 anos e sou um professor simples, graças a Deus, mas eu quero deixar aqui registrado sobre isso, porque o anticristo se manifestará da tribo de Dan. E nós vamos saber então, né? Porque o anticristo se manifestará da tribo de Dan e não de outras tribos de Israel, e porque o anticristo não se manifestará sobre várias outras situações que muitos estudiosos já têm falado e já têm dito, tanto em livros quanto na internet, embora a internet é uma terra sem dono, todo mundo fala o que quer, o que pensa, mas a gente fala todas as coisas de Deus com responsabilidade, porque eu sei que está sobre os nossos ombros a responsabilidade de transmitir algo simples para os corações e para as vidas, e o desejo do meu coração é que realmente a palavra de Deus seja edificada nos nossos corações e nas nossas vidas. Agora, por que o anticristo se manifestará na tribo de Dan? Em Gênesis 49 diz: Jacó disse a respeito da tribo de Dan, que é uma profecia, quando Jacó estava profetizando sobre a vida dos seus filhos, sobre todas as tribos, e quando ele chegou na tribo de Dan, ele profetizou dessa forma: a tribo de Dan será a serpente, junto ao caminho, uma víbora, junto à vereda da justiça, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Segunda, Deuteronômio 33, 22. Moisés disse a respeito da tribo de Dan: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. De que forma ele salta na terra de Bazã? Ezequiel 19, 3 diz: ele e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorar os homens. De que forma? 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa tragar. Então, foi profetizado sobre a tribo de Dan que ela seria uma serpente, que ele seria um leãozinho, que aprenderia a apanhar presas e devorar os homens. E a palavra de Deus diz que esse leãozinho, o diabo anda ao derredor como leão, rugindo quem possa tragar. Presta atenção agora nesse versículo, 1 Reis 12, 26 e 29. E disse Jeroboão, 28, e fez 2 bezerros de ouro, e pôs um em Betel e outro em Dan. Aqui, a palavra de Deus diz que na época de Jeroboão, filho de Salomão, essas 2 tribos praticaram a prática da idolatria, fizeram bezerros de ouro e colocaram em Betel um bezerro de ouro e outro em Dan. E agora nós vamos ver em Apocalipse, quando Jesus diz as 12 tribos de Israel que vão receber o selo, o sinal de Deus nas suas mãos ou nas suas testas, que representam 144 mil israelitas que se converterão ao evangelho na grande tribulação. E a minha pergunta é a seguinte: falta a tribo de Dan. Por que falta a tribo de Dan? Talvez vocês desejem dizer assim para mim, porque ela teve a prática da idolatria, mas Deus restaurou
através da vida de José, a prática da idolatria da outra tribo. Deus restaurou a idolatria de Betel. Agora eu te pergunto, por que Deus não restaurou na grande tribulação a idolatria de Dan? A tribo de Dan, ela estava quase saindo no mapa. Em 2020, agora ela retorna para Israel, como uma pequena tribo, como uma pequena naçãozinha. E que vai desapontar lá na frente que para mim o anticristo vai vir da tribo de Dan. Apocalipse 7:4-8 diz: a falta da tribo de Dan, os 144 mil israelitas que se converterão ao evangelho do reino na grande tribulação. E agora aqui para finalizar, porque o anticristo virá da tribo de Dan, Gênesis 37, 9 e 10, José teve um sonho com o sol, com a lua e com 11 estrelas. José teria que ter um sonho com o sol, a lua e 12 estrelas. Depois em Apocalipse 12 nós vamos conversar, a mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés com as suas 12 estrelas que representam Israel. Mas aqui Deus já tinha dado um sonho para a vida de José, que se relaciona, que só veio se concretizar agora em Apocalipse 7, de 4-8, onde mostra que a tribo de Dan não se encontra nas 12 tribos de Israel. E eu pergunto, por que será que ela não se encontra nas 12 tribos de Israel? Porque Deus vai restaurar todas as tribos, menos a tribo de Dan. Aí, volto de novo a repetir. A única resposta que teríamos seria porque ela praticou a idolatria. Mas Deus restaurou a idolatria de Betel. Por que não restaurou a idolatria de Dan? Por que não vai restaurar a idolatria de Dan? Porque no final dos tempos, a idolatria de Dan não será restaurada. Então nós vemos que como nós vamos identificar o anticristo e de que forma ele é conhecido. Mateus 24:15 diz que ele é o abominável da desolação. Segundo Tessalonicenses diz que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em 1 João 2,18 diz que o anticristo já veio e está no meio de nós. De que forma? Através dos profetas. Dos falsos profetas, através das religiões. Apocalipse 13:1 diz que o anticristo virá da besta que sobe do mar. Apocalipse 3, 7, 11, que o anticristo se manifestará na besta que era e já não é. E também é, e ela será o 8º rei e procede dos 7 impérios. Sexto, o anticristo virá conforme Daniel 7:8 e 8:9, através de um chifre pequeno. Daniel 11:21, o anticristo virá como homem vil. Isaías 10:5, o anticristo virá como o assírio. Hebreus diz que o anticristo virá como caldeu. E Ezequiel diz em 38, Apocalipse 27, que o anticristo virá de Gog e Magog. Então, todos esses nomes, eles identificam o nome do anticristo. Qual outra situação? O anticristo, ele não se manifestará antes que aconteça isso daqui. As 3 religiões fazem uma aliança: judaísmo, islamismo e cristianismo.
quando o anticristo se manifestar. Enquanto as três religiões não fizerem uma aliança, o anticristo não vai se manifestar. O anticristo vai se... Tudo que está acontecendo até o dia de hoje é uma preparação para a manifestação do anticristo. Particularmente, para mim saber se eu me encontro no princípio de dores ou na grande tribulação, os meus olhos estão atentos à aliança das religiões, do judaísmo, islamismo e cristianismo. E os meus olhos estão na verdade sobre a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, no lugar da mesquita de Meca, ou próximo, somente será realizado quando o anticristo se manifestar. Na internet, se você for ver, tem lá, pode pesquisar, as pessoas mostrando mostrando um determinado lugar próximo da Meca, onde Cristo estão dizendo que vai ser realizado o terceiro templo de Jerusalém. Mas o terceiro, isso é fake news. O terceiro templo só vai começar a ser construído quando o anticristo se manifestar. Quando tiver dois acordos, um acordo político de paz de 7 anos entre aproximadamente 30 nações árabes e Israel, e quando tiver um acordo entre as religiões judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora, eu pergunto para vocês, tem como ter esse acordo entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo vai aceitar? Eu digo para vocês que vai, porque eles vão escolher. Quem que eles vão escolher? Quem que é hoje, na face da terra, a pessoa mais religiosa que tem e que tem feito acordo com os países? O Papa. E todos nós vamos aceitar essas alianças. Consciente ou inconsciente, nós vamos aceitar. Ela vai ser imposta. E aí sim, aí vai começar o governo do anticristo. Mas enquanto essas coisas não acontecerem, ainda nós nos encontramos no princípio de dores. Já existem réplicas para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Os museus já fizeram os utensílios na medida original. E eu quero que os meninos procurem aí para mim. Já vou mostrar para vocês. Dá para colocar o vídeo do museu depois? Só para a gente finalizar. Os sacerdotes atuais da linhagem estão ensinando novas gerações de sacerdotes da linhagem realizarem sacrifícios no utensílio e fazendo simulações para o aprendizado. Já existe hoje isso no nosso meio. 3 acontecimentos contribuem para o plano da reedificação do terceiro templo. Primeiro, o estabelecimento do novo Estado de Israel, em 1948, a antiga cidade de Jerusalém foi perdida para os árabes e os judeus excluídos de Jerusalém. Situação que persistiu 19 anos, mas durante a Guerra de 16 Dias, em 1967, Israel conquistou parte das terras controladas pelos árabes. Isso já, todo mundo já sabe, é notório. Israel se tornou nação em 1967. O Muro das Lamentações, chamado Muro Ocidental, era a única parte visível que sobrou do segundo templo, edificado por Zorobabel, e guias líderes das várias tropas de guerras que se levantaram para guerrearem, faziam suas orações e choravam no Muro das Lamentações. E o lugar do templo, além dos Muros das Lamentações, se encontram. Veja bem, irmãos, para vocês entenderem. A única coisa que sobrou do primeiro templo, o primeiro templo foi
construído, foi destruído. Construiu o segundo templo. O segundo templo foi destruído. E aquele muro das lamentações é aonde pegava parte do templo, do segundo templo. E aquele muro, os guias, os guerreiros de todas as nações ali do Oriente Médio, eles vão ali orar e chorar diante do muro e pedir que Deus abençoe para que eles venham vencer as suas guerras. Até os dias de hoje. Terceiro, o lugar do templo, além dos muros das lamentações, se encontram aonde? No Domo da Rocha, santuário muçulmano chamado de Mesquita de Omar, construído em 691 depois de Cristo. É o terceiro lugar mais sagrado do mundo para os seguidores do islamismo. Segundo, Mesquita El-Aqsa, construída depois do Domo da Rocha. E terceiro, a Mesquita de Omar, é a Mesquita El-Aqsa. Estão construídas e os seguidores do islamismo no mundo todo passa de 1 bilhão. Então, na minha simples e humilde opinião, o anticristo virá dos islamismo, dos muçulmanos, e que pertencem às tribos de Israel de Dan. Amém? Agora, se for possível, nós vamos passar um vídeo. Se não der, a gente finaliza aqui. Não vai dar, mas tudo bem. Depois eu mando no grupo. A gente encerra em nome de Jesus. E na próxima semana nós vamos começar a dar continuidade, falar sobre escatologia e vamos falar sobre a grande tribulação. Então tem muito assunto polêmico. E eu sei que às vezes as pessoas ficam acanhadas, mas pode perguntar. Se eu não souber, eu pergunto. E se nós não sabermos, a gente corre atrás e traz a resposta. Porque nós não somos o dono da verdade absoluta. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar as perguntas aí para o grupo, tá bem? Nos comentários. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Vamos orar? Isso daí eu não vou falar agora, pastor, que é assunto da grande tribulação e nós vamos ter que desmiuçar isso daí lá. E vai ter uma polêmica, uma grande polêmica. Esses assuntos de Apocalipse são muito polêmicos. Não é fácil estudar, não é para qualquer um, não. Eu sempre vim estudando, faz quase 2 anos que eu estou nesse Apocalipse e ainda tem algumas coisas que ainda a gente... A gente pode ver depois, que também eu vou falar sobre ela. Porque dizem, pastor, os estudiosos, e eu vou chocar algumas pessoas, porque eu não creio conforme alguns estudiosos, eles dizem que a guerra de Gog e Magog, ela vem depois de 1000 anos. No meu simples estudo, eu não concordo. Mas nós vamos colocar todas essas questões na mesa. Agora, você só vai ter a sua opinião se você fizer um estudo profundo sobre isso, que eu digo para você que não é fácil. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por nós estarmos aprendendo sobre o relógio escatológico, sobre a vinda de Jesus.
Mas quando nós falamos desse jeito, dessa forma, o que mais nós ouvimos é a respeito de princípio de dores, grande tribulação, anticristo. Mas eu quero te agradecer porque tu és o Messias, o ungido de Deus, e vai vir arrebatar a tua igreja. E nós desejamos te conhecer, conhecer a tua palavra e colocar a tua palavra em prática no nosso coração, na nossa vida. Eu particularmente prefiro ser uma pessoa que gosta de aprender a respeito da tua palavra do que de ensinar. Porque é difícil transmitir todas essas complexidades para os corações e para as vidas, Deus. Mas eu quero te agradecer pela tua fidelidade. E quero te pedir que continue abençoando. Nós temos aí projeto de colocar em vídeo algumas aulas que já foram dadas sobre guerras, terremotos, fome e principalmente por as 8 evidências, porque Jesus Cristo é o Messias, que na minha opinião é um dos estudos mais lindos, mais importantes que tem, depende de cada um. A gente precisa estar firmado na rocha, te conhecer, ter relacionamento, intimidade com o teu Espírito Santo, para ouvir a voz do teu Espírito. E eu quero te apresentar o nosso coração, a nossa transparência, a nossa veracidade diante do teu altar e as nossas limitações. Quero orar para que Deus abençoe a minha vida e me ajude a escrever ou a formar um livro de teologia escatológica. E em nome de Jesus eu te agradeço pela tua fidelidade. Conforme eu já disse, é mais fácil estudar, pesquisar e escrever do que transmitir as mensagens. Mas abençoa cada coração, cada vida em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua fidelidade em nome de Jesus. Amém.